Estamos lá, bichão, ali na Bahia. Ó, meu grande, aqui é o local ideal na estação, certo? O bairro Estação. É tanto que o centro está vindo para a estação, que é um bairro bom, é um bairro de tomar uma, é um bairro que tem vários bares e restaurantes, certo? E a gente se encontra aqui nesse momento. Você veja que lá no centro não tem ninguém, e aqui tem. Aqui, beleza? Beira de BR não tem também, aqui tem, estação, tá? Beleza? É a procura ideal, é a show, estação. É top. Aqui é um local bom de tomar uma, tá? Uma favinha, uma cervejinha gelada, só aqui mesmo. Aqui é show de bola. Beleza. É, Show de bola aqui. Eu e minhas irmãs somos 5 mulheres trabalhando no ramo de verduras. Nós sempre plantava, colhia e vem vender na cidade, sempre aqui nas balas da estação. Minha mãe sempre me ajudou a criar meus 2 filhos, são 2 filhos que eu tenho, sempre na batalha, para poder criar os filhos. Tenho 33 anos que eu moro aqui na estação, nesse meu ponto aqui fixo. Mas sempre, minha infância foi sempre aqui na estação. Desde que eu tenho uns 10 anos de idade, que eu sempre vendi aqui no bairro da estação, comecei a trabalhar no bairro da estação. E sempre na mesma luta, como sempre, acordando de 4 da manhã, 5 da manhã, trabalho até 8 da noite, 9, 10. Caminhão quando tinha para descarregar, não tem horário, tem que descarregar. Para no dia a mercadoria estar disposta no comércio, para os clientes virem comprar, né? A minha rotina de domingo é, eu me levanto cedinho, né, antes de 6 horas, faço meu café, aí saio, né, me arrumo, saio. Já é sagrado no dia de domingo, para mim, sem feira, só se eu não estiver em Sousa. Eu vou para a feira lá, né, já tenho aquelas pessoas certas, tipo comprar o coentro, a batata, a melancia, mas é sagrado ir para a feira no dia de domingo. Depois que eu saio da feirinha, eu venho para a igreja, né? Aí passo lá na missa e fico lá, e quando for depois da missa eu vou e fecho o do plantão, né? Quando é no dia do meu plantão. Chegou o momento certo de um cordel preparar sobre ditos e provérbios da cultura popular. Ditos pequenos, porém, grandes lições a nos dar. Não deixe o caminho certo por desconhecida estrada, não reclame a Deus porque sua cruz está pesada, o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Mesmo eu tentando mostrar como foi a minha chegada aqui, quando eu assumi, que foi em abril de 66, que eu me ordenei em 65, cheguei aqui no bairro da Estação, adiantando logo, até hoje eu ainda sou chamado o padre da Estação, o padre da Estação. Ninguém conhece
quase Padre Mangueira, é o padre da estação. Por quê? A estação parecia não ser algo de Sousa. Você estava aqui no bairro da estação e dizia assim, eu vou lá para Sousa. Eu, para me acostumar a dormir, por isso que eu digo, eu aprendi muitas lições com o trem. Aprendi a dormir porque o trem funcionava de dia e de noite. Me apelidaram como padre da estação e eu, em brincadeira, dizia até com o bispo, senhor bispo, lá em Sousa, eu sou padre da estação, né? E parece que o padroeiro é o trem. Até a campainha do trem, quando era para chegar e para sair, tocar a campainha, era igual da estação, era igual da igreja. Tudo era igual, o som, né? De modo que talvez qualquer um não sabia se era tocando o sino da igreja ou se era o sino da estação, lá, a manobra do trem, né? Mas que eu só diria, muita alegria, muita felicidade e vou tocando o barco para frente até quando Nosso Senhor quiser, que quando eu não servir mais para nada, é a vontade dele, né? A minha infância, ela foi desenvolvida até o início da vida adulta no bairro da Estação. Eu estudava no bairro da Estação, eu tinha parentes que moravam no bairro da Estação, eu brincava naquele bairro da Estação, então o meu cotidiano era ali. As idas à feira da fruta aos domingos, então aqueles elementos ali, aquele espaço com seus cheiros, com seus odores, com suas cores, era algo que eu conhecia muito bem. Quando a gente pensa em ferrovia, a gente está falando de um recorte temporal do finalzinho do século XIX, início do século XX, para a nossa realidade aqui, Sertão Paraibano, 1923. E aí a gente tem um período de secas extremas, né, que vitimaram muitas pessoas. A ferrovia, a construção dela, ela passou a ser um véu diante de tudo isso, de salvação. Vamos construir ferrovias, vamos ampliar essas ferrovias, estender pelos territórios, principalmente Sertão Paraibano, para quê? Para fomentar a construção de açudes. E aí, nós temos também uma Sousa que estava despontando na perspectiva econômica com a produção de algodão. Falar em patrimônio, falar em Refez e esse sentimento de pertencimento ao espaço é falar de consciência. Então, antes de tudo, a gente precisa ter consciência de quem somos. Ser pertencente ao bairro, ou ser um ferroviário, ou ser aquele pulsar daquele espaço. Então, se a gente tem esse conhecimento, a gente valoriza. E é uma questão de manter a memória viva daquele espaço, de manter a história. Primeiro, a gente estava perdendo um grande patrimônio que influenciava muito na política de desenvolvimento de toda essa região. Interligava aí 4 estados. Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba. É um absurdo você ter, né, todo o sistema de transporte, tanto de carga como de humano, sendo desativado. E se buscava denunciar tudo isso, e a gente sentiu da necessidade de envolver a sociedade, de que a gente não perdesse essa memória, não perdesse os prédios também. Esse debate que a gente queria trazer e discutir com o ente público, mas a gente não encontrou espaço. Quando a gente realizou o abraço, foi nesse sentido de fortalecer esse movimento e encontrar espaço de diálogo com o poder público municipal, já que o prédio estava sendo transferido para o poder municipal, de que ele ouvisse a sociedade, mas se deparava sempre com o lado burocrático, já que todo esse patrimônio estava sob a administração de uma companhia privada. Então, eu acho que a estação, ela faz parte da memória de Sousa. Você vê que já está com... Cheguei aqui, está com 37 anos que eu cheguei, que eu moro na mesma casa. Meus vizinhos de um lado é bom, do outro também. Tem igreja evangélica, que você quer ir para a igreja evangélica, vai. Tem a igreja católica, que eu sou católico, né? Vou para a igreja católica. Quer dizer, aqui tem praticamente tudo que a gente precisa para sobreviver, né? Como supervisor, era coordenar tudo isso, pessoal, material que era empregado. Mensalmente a gente daria o
o relatório com todos esses, a nossa função era essa, né? Fiscalizar e liderar o grupo, né? Eu sempre tinha um sonho de quando me aposentar, até quando eu vim para aqui, né? Quando eu me aposentar, eu vou fazer uma casa lá na minha cidade, que é Lucrécia, no Rio Grande do Norte, e vou morar o resto da vida lá. Mas aí foi o contrário. E com muito sucesso, graças a Deus, porque aqui eu trouxe uma família, o mais velho tinha 15 anos, né? O restante era tudo pequeno, e aqui formou outras famílias, né? Porque casaram, aí então tudo tem... Aí não tem como mais eu voltar. Gostei muito aqui do bairro e com a estação presente. Eu tive uma época que fiquei um pouco desgostoso, por quê? Porque com a depredação que estava na estação. Porque ali foi um canto, a linha ferroviária e a estação era um canto que a gente sempre cuidou com todo carinho, com todo respeito, dentro do possível a gente cuidou. E ver da maneira que estava, me doía meu coração levantar de manhã e sair à frente da casa com uma depredação que tinha na estação. E o meu maior prazer, tudo isso, é ficar alguma coisa de lembrança para as futuras gerações. É isso, ter consciência disso, a gente se prepara, vive, nasce, vive, se prepara um dia para a morte. E isso aí é indispensável. Fica na memória de quando alguém chegar, ver isso, que do passado foi aquilo, isso para mim é gratificante demais. Muita emoção. Sinceramente, é emoção, principalmente quando eu fiquei ali e olhei para a linha. E um trem que não vem jamais. Os automóveis que passam por ti e as pessoas num vai e vem pelo asfalto ou cruzando seus trilhos. É tanto pinto no lixo, é tanto Zé Ninguém. Lá na igreja, no alto da torre, nem mais um trem passa na estação. E um passado, ora esquecido, até parece que se foi no último vagão. Agora eu tenho tanta coisa pra contar, das histórias que a gente não vai apagar, de um velho tempo que ninguém nunca escreveu, das velhas memórias que não disseram adeus.